Estamos aqui, mais podcast, e o tema de hoje é muito especial. Mas antes de começar o tema, que vai ser por que demora tanto ter um diagnóstico? Por que tantos erros diagnósticos? Eu quero lembrar vocês, nossas redes sociais do Instagram, Andressa Versosa, psicóloga, doutora Bruna Vercosa. Então sigam lá no Instagram. Bruninha, estamos aqui, né, relembrando, ela é psiquiatra, para que você explique da maneira mais acessível e possível esse tema que traz tanto sofrimento para as pessoas. Um diagnóstico errado é uma tragédia na vida das pessoas e que infelizmente ainda é frequente. Fala um pouco, assim, por que isso acontece? Só relembrando, né, eu acho que vale a pena a gente discutir o que é o transtorno bipolar. A gente sabe que o que caracteriza ali é uma depressão, geralmente no tipo 2, mais um episódio de hipomania. Essa hipomania, ela é o quê? Um aumento da energia, um pensamento que fica mais agitado, é a irritabilidade, é a euforia, às vezes vem como uma forma de uma ansiedade, os ataques de pânico, o sono fica alterado. Então, eu falando aqui para vocês o que é essa hipomania, vocês ficaram lembrando assim, nossa, mas sono, tem vários transtornos que o sono também fica alterado, tem insônia. A questão do pensamento acelerado. Nossa, fulano tem TDAH, fala que o principal sintoma é pensamento acelerado. Impulsividade. Nossa, eu conheço fulano que é border e que, nossa, extremamente impulsiva, fala coisa, compra coisa. Então, essa é a grande dificuldade do diagnóstico. A bipolaridade, ela é igual um camaleão. E ela vai se camuflando em forma de outros diagnósticos, por isso que demora tanto. Então, o que acontece? Geralmente a pessoa vai com depressão para o psiquiatra, e o psiquiatra, quando ele pega qualquer indivíduo que tenha depressão, que esteja no episódio de depressão, ele precisa investigar a hipomania. Só que aí, qual que é o problema? Às vezes, em consultas que são muito rápidas, isso fica... Essa investigação, ela não acontece da forma que deveria acontecer. Então, só para certificar, qualquer pessoa que chega deprimida, que já teve depressão na vida, é obrigação do psicólogo, psiquiatra, voltar ao passado e procurar algum episódio de hipomania. Exato. Primeiro tem que descartar o transtorno bipolar. Se não acha um episódio de hipomania no passado, pode ser uma depressão unipolar, que é o que vocês conhecem de uma depressão pura, ou episódio depressivo. Mas se volta ao passado e encontra esse episódio de hipomania, seria então um transtorno bipolar tipo 2. E o perigo, Bruna, é que nessa investigação tem muita confusão. Às vezes do próprio paciente não conseguir verbalizar e do próprio médico ter essa dificuldade, né, nessa investigação. Exatamente, por isso que a gente tem que estudar tanto para saber como que funciona isso na prática. Porque os critérios lá, quando a gente pega o DSM, são os mesmos, mas na prática cada pessoa vai ter a sua impulsividade. Então, se a pessoa bebe, geralmente a impulsividade dela pode ir para a bebida, mas tem gente que não bebe, e aí? Vai para as compras, vai para a comida. Então, se o psiquiatra só pergunta, você já teve algum período que gastou demais? A pessoa, não, eu sempre fui muito controlado. Pronto, descartou a impulsividade da hipomania? Lógico que não. Pergunta, e comida? Já teve época que você comia demais, engordou muito rápido? Então, a forma como ele pergunta é que vai conduzir o paciente. Porque você concorda que o paciente, teoricamente, não precisa ter esse conhecimento de levar essa informação para o psiquiatra? Eu costumo falar na prática que quando a gente contrata um engenheiro, a gente não vai atrás de estudar engenharia, porque isso, porque aquilo. A gente confia nele. Então, quando a gente vai atrás de uma psicóloga, de um psiquiatra, o paciente entende que eu vou chegar lá e ele vai me conduzir e dar o meu diagnóstico correto. Mas, hoje em dia, tem um movimento reverso aí, dos pacientes trazerem pra gente uma linha do tempo já formada, ou trazerem uma informação de que, eu vi no seu Instagram, no Instagram da Andressa, que isso podia ser hipomania, te trouxe aqui. E isso vai facilitando o diagnóstico, embora a gente saiba que tem médico que não escuta, que tem psicólogo que... Invalida. Não, isso aí não precisa. Pra que ir atrás de um diagnóstico, né, Andressa? Acho que você já deve ter ouvido falar disso. A minha psicóloga, ela não ia atrás de um diagnóstico. E essa parte é uma parte que a Bruna tá falando que é muito sensível, gente, porque o diagnóstico, Bruna, no momento algum, a gente tem a mesma linha de raciocínio. É pra estigmatizar, é pra falar, é o bipolar. Não. Ter o diagnóstico correto, igualmente tratamento correto.
Se você não tem um diagnóstico adequado, não tem como a Bruna saber qual medicação ela vai te passar. A mesma coisa sou eu. A terapia, ela não é desabafo, não é papo furado. Se eu não souber qual o diagnóstico você tem, eu vou ficar perdida em quais técnicas, como me comportar. Então, esse diagnóstico, gente, é uma coisa particular. Inclusive, eu e Bruna pensamos da mesma forma. Não precisa você sair levantando bandeira. A psicofobia, ela existe. A gente sonha em um mundo, quem sabe vamos chegar nesse dia, de que as pessoas não tenham preconceito. Você chegar no ambiente de trabalho e ficar falando que você tem esse diagnóstico, não recomendamos. Então, quando o profissional vai buscar o diagnóstico, em momento algum você veja isso como te encaixar, te rotular, te estigmatizar. Não, é o tratamento adequado. E essa informação você pode falar para alguém que te ama de verdade, muito bom. Marido, esposo, melhor amigo, mas sair por aí falando, você pode se prejudicar, porque as pessoas elas ainda não estão preparadas. Elas acham, né, Bruna, que ter transtorno bipolar é alguém fora da casa, que sai por aí fazendo os absurdos. Aí entra também a demora do erro diagnóstico, porque muitos profissionais também acham o quê? Por exemplo, já chegou paciente para mim que falou que eu não vou te dar o diagnóstico porque você nunca raspou a cabeça. Então, olha a ideia que as pessoas têm. Então, o bipolar, ele é estigmatizado de uma forma que, se nunca raspou cabeça, se nunca tentou se matar, se nunca pintou o cabelo, fez 1000 tatuagens, não é bipolar. Não, gente, não é assim. Então, o atraso é isso, a falta de uma investigação por parte dos profissionais. Sim. E a característica do transtorno em si. Então, ele se camufla em TDAH, ele se camufla num TOC, ele se camufla num borderline. Então, isso também a gente vai ter que fazer o diagnóstico diferencial. A dificuldade é essa. O treinamento da equipe, psicólogo, psiquiatra, quem acompanha aquele paciente e o fato de ele ir se camuflando nos outros transtornos. Então, a diferença é você saber fazer o diagnóstico diferencial. E agora, principalmente para os profissionais que estão assistindo a gente, como que a gente vai saber fazer o diagnóstico diferencial? Cursos, supervisões, aproveitar e falar do meu grupo de supervisão para psicólogos. Bruna também participa. Gente, tratar transtorno bipolar desafia até os profissionais mais experientes. Eu e Bruna, com muitos anos, estudando e atendendo, ainda assim a gente troca figurinha, olha, fiquei em dúvida. Ter humildade para você pedir ajuda, porque tratar transtorno bipolar é desafiador, mas é muito gratificante. Eu queria até que a Bruna falasse um pouco dessa sensação que ela tem dessas pessoas que tiveram erro de diagnóstico por anos e que chega em ti, que tu dá o diagnóstico, melhora a vida. Como é que funciona isso? Na verdade, é muito emocionante mesmo. Quando eu termino ali a consulta, minha consulta dura 2 horas. Então, você vê que eu vou entendendo toda a dinâmica, toda a história do paciente. E quando no final eu dou o diagnóstico, eu explico tudo o que vai acontecer a partir daquele diagnóstico, tem muitos pacientes que choram, né? E antes eu ficava muito mais emocionada, às vezes eu tinha que me segurar para não chorar, porque, gente, imagina, é uma vida inteira, né? A gente vai falar disso também. É uma vida inteira de sofrimento, de julgamento, de a pessoa se sentir culpada. Eu acho que culpa transmite muito o que eles sentem, embora não tenha culpa, né? Porque, Bruna, como não pensar que o erro sou eu? Eu pago minha psicóloga, eu pago meu psiquiatra, eu tomo a medicação. Sim. A gente vai falar muito de medicação, mas a gente pode abrir uma aspa aqui nesse que cabe, que é, geralmente, quando toma a classe dos antidepressivos, ele piora. Mas, enfim, como o paciente não vai achar que ele é o erro e ele é o problema se ele entregou a vida dele em 2 profissionais, mas que, infelizmente, não estão qualificados. Sim. Bruna, explica um pouco essa maior confusão: antidepressivo piora, por isso nunca melhora, e o paciente achando que o erro é ele, mas é o erro diagnóstico. Bom, é o erro diagnóstico. Muitos vão lá, tomam antidepressivo, alguns vão entrar em hipomania de fato, outros vão melhorar, né? Isso que confunde muito, porque a pessoa fala, não, mas eu tomei sertralina e ela me ajudou muito. Melhorei demais. E aí esquece que depois de um tempo aquela sertralina não funcionava mais. Sim. Ou às vezes ela não vai ter efeito de nada, assim, você toma, parece que está tomando água. Então cada um vai ter como que o antidepressivo vai agir naquela pessoa, né? Então, gente, só falando um pouquinho disso. Depois do diagnóstico, muitas coisas vão ser esclarecidas. Quando você encontra um psiquiatra, um psicólogo que entende do assunto, muita coisa vai mudar. Por isso que a gente insiste tanto em vocês não desistirem do tratamento, de buscarem um diagnóstico, de buscarem um tratamento correto.
Porque aqui eu vou abrir um parênteses, mas vão ter outros episódios falando disso. Muita coisa que você se culpa, que você considera um absurdo ou inadequado da sua vida, pode ser explicado por momentos que você estava grávida. Principalmente se você tomava uma medicação que piorava os sintomas de hipomania. Nos outros podcasts a seguir, a gente vai explicar detalhadamente o que é uma hipomania. Por quê, né, Bruna? As pessoas ainda têm esse estigma, ter transtorno bipolar é uma pessoa que não consegue trabalhar, que não. Pelo contrário, você pode estar presenciando, convivendo com pessoas que estão em episódios de hipomania semanas, meses e anos, e ela conseguir dar conta do recado e trabalha e faz acontecer, até porque tem possibilidade para o trabalho, esses são os que vão mais demorar ter o diagnóstico. Então, gente, são pessoas do dia a dia, são pessoas comuns que convivem com a gente, que pode ter o diagnóstico, não é? Mas ainda bem que existe a oportunidade, né, de encontrar profissionais qualificados como Bruna. Vamos deixar claro para eles que tanto o psicólogo como o psiquiatra tem o dever de fazer esse diagnóstico, é muito importante. O psicólogo faz aí a hipótese diagnóstica para confirmar, porque um dos critérios do DSM é descartar causas orgânicas, isso Bruna faz, para exame e tudo. Então, saber, se você está escutando esse podcast, você nunca ouviu falar qual o seu diagnóstico, de você procurar com seu profissional o que eu trago, qual o meu diagnóstico, o que você está tratando, porque isso é muito importante. Bruninha, antes de fechar esse podcast com esse tema demora do diagnóstico, né, trazer aí uma mensagem de esperança para eles, quem se identificou e falou, acontece comigo, eu já deprimi, eu vivo deprimida, eu tomo remédio, eu não melhoro, acender a luz. Será que é só depressão? Ou eu vou lembrar da Bruna, da Andressa, que falou que é bipolaridade, assistiu os outros episódios que a gente vai explicar hipomania, depressão. Então, assim, você que se identificou, que toma remédio há muito tempo e não melhora, assista os podcasts que vem a seguir. Mas a Bruninha, fofa como ela é, vai trazer uma mensagem de conforto para vocês. Gente, eu costumo falar que muita coisa aconteceu desde que você começou a ter a primeira depressão, primeiras crises de ansiedade, e que você não tem culpa. Eu quero deixar isso muito claro, ninguém tem culpa, ninguém pede para nascer com uma doença, ninguém pede para ser negligenciado por alguns profissionais. Não desista do tratamento. Como a Andressa falou, assiste esse podcast, assiste todos os episódios, vai no nosso Instagram, vê o conteúdo, monta a linha do tempo de vocês. Quando que eu comecei a ter depressão? Será que eu já tive hipomania? Deixa eu ir atrás, deixa eu conversar com quem me conhece de verdade e já leva mais ou menos ali as dúvidas para o psiquiatra. Isso vai fazer muita diferença. E se você sentiu que aquele psicólogo, que aquele psiquiatra não te ouviu, não te escutou da forma que deveria, busca outro profissional, mas não desiste do tratamento. É isso, vamos para os próximos episódios. Obrigado para você que chegou até aqui. Vamos relembrar o Instagram, Andressa Versosa, psicóloga, doutora Bruna Vercosa. Siga o Instagram, lá tem muito material legal. Compartilhe esse podcast, vocês não fazem ideia de quantas pessoas estão tratando depressão e que na verdade pode ter um diagnóstico de bipolaridade. Diagnóstico errado, igual tratamento errado, o paciente não vai melhorar, a culpa não é sua e é um direito seu pedir uma segunda opinião de um outro médico, de um outro psicólogo. Tchauzinho! Tchau!